Não pare. Construa, crie, invente, porque um dia eles perceberão a joia preciosa que perderam. Este é o seu farol. Esta é a sua hora de brilhar. Não gaste energia tentando provar que eles estão errados. Apenas prove que você está certa com ações. Leve a luz de suas ideias, construa novos mundos, faça milagres, porque um dia eles entenderão a pérola inestimável que rejeitaram. Esta é a sua bússola. Este é o seu triunfo. Não desperdice energia em discussões vazias. Prove que você está certa com ações, resultados, triunfos. Mais jogadora de equipe, ecoou na minha mente, como um pesadelo. Fiz o possível para manter uma expressão impassível, embora minhas unhas já estivessem cravadas na palma da minha mão, queimando a pele sob a mesa. Em frente a mim, no espaçoso escritório de canto com vista panorâmica para o centro pulsante do Rio de Janeiro, estava minha chefe, Beatriz Azevedo. Ela tinha pouco mais de 50 anos e parecia presa em um blazer apertado demais, e seu sorriso era polido até um brilho artificial. Ela se recostou na cadeira e um tom meloso surgiu em sua voz. Fernanda Cardoso, você é um verdadeiro diamante, uma gênia. Mas Renata tem charme. As pessoas simplesmente gostam de estar perto dela. Com ela, é mais fácil. Não mais capaz, não mais bem-sucedida, apenas mais fácil. Tenho 41 anos. Invadi a Estratégias Alvorada aos 35, deixando para trás o porto seguro do ensino e mergulhando no turbulento oceano da vida corporativa. 6 anos repletos de relatórios até a meia-noite, apresentações de última hora e salvamento de contas de clientes que todos os outros haviam abandonado. Dobrei o portfólio da nossa região sudeste, reformulei completamente o sistema de treinamento e economizei para a empresa quase 2 milhões de dólares em custos operacionais. E Renata, essa rainha das selfies no almoço e guru das citações de mulher de sucesso, recebeu a promoção. Eu vi Beatriz, fingindo estar absorta em papéis, esperando meu agradecimento, minha bajulação. Em vez disso, coloquei um envelope branco e impecável sobre sua mesa. Agradeço seu feedback, disse com um sorriso impassível. Aqui está minha carta de demissão. Em 2 semanas, estarei livre. A calma inabalável de Beatriz rachou. Fernanda Cardoso, espere. Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, respondi. Você foi muito clara e eu, como você sabe, sou orientada para resultados. É por isso que estou saindo. O que ela não sabia, o que ninguém suspeitava, era que enquanto Renata se esforçava para agradar, eu estava construindo minha própria empresa de desenvolvimento de liderança. Totalmente registrada, ganhando força silenciosamente lucrativa desde o 2º trimestre. Hoje, eu não perdi. Apenas superei este lugar. Quando saí do escritório dela, senti um tremor percorrer todo o andar de Santa Teresa na Estratégias Alvorada. As cabeças se viraram, as conversas diminuíram e eu sabia. Renata já estava calculando onde penduraria seu pôster de mulher de sucesso sobre minha antiga mesa. Mas caminhei até minha mesa com uma calma imperturbável, como se fosse uma segunda-feira qualquer. Afinal, havia um segundo documento anexado à carta de demissão, que faria Beatriz engasgar com seu caro latte. As próximas 2 semanas se transformariam em um verdadeiro espetáculo. Renata, com um latte na mão e o brilho dos holofotes nos olhos, praticamente flutuava pelo escritório. No 4º dia, ela se inclinou sobre a divisória do meu escritório, seus lábios esticados em um sorriso malicioso. Fernanda Cardoso, espero que você não esteja muito chateada? Eu entendo, você queria muito este lugar. Por um momento, encontrei seu olhar, continuando impassivelmente a copiar um arquivo de 3 anos de relatórios, materiais de treinamento e processos de trabalho otimizados. Não para roubar, mas para registrar. Cada dólar economizado, cada sistema desenvolvido, cada resultado alcançado pela minha equipe. Sem ressentimentos, Renata, respondi, dando a ela um sorriso gélido. Você vai brilhar. Ela foi embora, satisfeita consigo mesma. Mas ela não podia imaginar sobre o que esses resultados realmente foram construídos. 3 anos atrás, sucumbindo à decepção, comecei a desenvolver meu próprio software para aumentar a produtividade da equipe. Fora do horário de trabalho, usando ferramentas pessoais. E na semana passada, minha patente foi aprovada. Na 2ª página da minha carta de demissão, como uma sentença, detalhava o impacto do meu trabalho. Milhões em receita e retenção, totalmente dependentes da minha propriedade intelectual. Apenas uma semana depois, como uma resposta às minhas orações, recebi um e-mail de Ricardo Melo, CEO da Soluções Arquiteto, nosso maior concorrente.
Tomando uma xícara de café fumegante, ele me ofereceu não apenas um cargo, mas algo mais, uma participação na empresa, total autonomia, um futuro que eu sempre sonhei em construir. Ele deslizou suavemente o contrato sobre a mesa polida. Estávamos esperando por você, Fernanda, disse Ricardo com uma voz firme e sincera, olhando diretamente nos meus olhos. Para quem entende que são os resultados, e não a mera aparência, que constroem um verdadeiro legado. No instante em que minha assinatura selou o acordo de parceria, algo profundo se transformou dentro de mim. Era o reconhecimento genuíno, há tanto esperado. Não os aplausos vazios por uma imagem bonita, mas o respeito pela essência do meu trabalho, pela minha contribuição. No meu último dia na Estratégias Alvorada, ao devolver meu crachá, Beatriz, com a voz embargada, me chamou ao seu escritório de vidro pela última vez. A polidez impecável que sempre a adornou estava rachada. Levantou um documento impresso com os dedos rígidos, o olhar me trespassando. Fernanda Cardoso, precisamos urgentemente discutir o relatório que você anexou ao seu pedido de demissão. Por que nunca nos contou sobre essa plataforma que você construiu? Sua voz, usualmente tão firme, soava quase como um apelo. Sentei-me à sua frente, alisando meticulosamente as dobras do meu blazer azul marinho. Contei, pronunciei, impregnando cada palavra com uma acidez nítida. 3 vezes nos últimos 2 anos. E todas as vezes vocês rejeitaram, escudando-se na suposta prioridade de fortalecer as relações interpessoais entre os departamentos. Seu olhar percorria as páginas freneticamente, e eu via a cor esvaindo-se lentamente de seu rosto enquanto ela tentava assimilar a magnitude da informação. Economia operacional, fluxos de trabalho automatizados, planejamento preditivo de projetos. E isso, é patenteado, sussurrou, como se temesse perturbar o silêncio do escritório. Assenti com descrição. O pedido foi submetido no outono passado, a patente foi totalmente aprovada, e eu me tornei sócia da Tecnologias Colibri. Eles já estão se preparando para implementar este sistema em toda a empresa. Beatriz soltou um suspiro brusco, como se tivesse levado um soco no estômago. Arquiteto? Fernanda Cardoso? Não, não pode ser. Eles são nossos maiores concorrentes na região sudeste. E a lealdade? Inclinei ligeiramente a cabeça, sem qualquer traço de remorso no olhar. Lealdade? Você se refere àquela que vocês demonstraram ao preferir o charme de Renata à minha contribuição? Ou quando minhas propostas acumulavam poeira no canto mais escuro, porque eu não organizava festas com frequência suficiente? Meu sorriso não continha calor nem amizade, apenas a fria celebração da justiça. Ela abriu a boca, mas eu não lhe dei chance. Se vocês valorizassem o resultado aqui, em vez de jogos sujos de escritório, não estaríamos no meio desta farsa. Cortei, fitando-a diretamente nos olhos. Ofereceremos o mesmo salário. Apenas fique, vice-presidente sênior, por favor, implorou. Havia desespero em sua voz, mas era tarde demais. Não se tratava do cargo. Tratava-se de reconhecimento. De ser, infernos, valorizada. Enquanto eu caminhava em direção à saída, com a cabeça erguida, ouvi os telefones tocarem freneticamente atrás de mim, mas o dano já estava feito. Irreparável. A patente é minha. A tinta no acordo de parceria com as Soluções Arquiteto já havia secado há muito tempo. E quanto a Renata? Bem, ela logo sentiria na pele que o carisma abre portas, mas apenas o conteúdo e o talento genuíno impedem que ela se feche na sua cara. Naquela noite, enquanto juntava meus últimos pertences, notei por acaso um pequeno post-it no monitor. Que pena que você está indo embora. Espero que mantenhamos contato. Renata. Com um sorriso irônico, amassei aquela nota hipócrita e a joguei na lixeira. Ela ainda ouviria meu nome. Aliás, toda a indústria ouviria. Eu me encarregaria disso pessoalmente. Meu primeiro dia nas Soluções Arquiteto foi como um sopro de ar fresco após um longo período de sufoco. Era como se eu tivesse entrado em outro universo. As paredes bege sombrias e aquelas trocas de mensagens no Slack, impregnadas de veneno e agressividade passiva, haviam desaparecido. Agora, meu novo escritório oferecia uma vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas. Enormes janelas do chão ao teto inundavam o espaço com luz. O design minimalista e elegante agradava aos olhos. E na porta estava uma placa. Fernanda Cardoso, sócia de estratégia e inovação de sistemas. Estou em casa. Mas a verdadeira revolução não aconteceu na ascensão profissional, mas na atitude. Ricardo Melo, o CEO, convocou uma reunião geral para me dar as boas-vindas pessoalmente.
E não foi uma saudação protocolar. Ele contou minha história. Falou sobre a plataforma nascida da minha mente, sobre seu impacto tangível, sobre como ela havia transformado o trabalho das empresas. Fernanda Cardoso não está aqui apenas para constar, declarou Ricardo, com a voz firme e confiante. Ela está aqui para liderar um avanço. Suas criações nos economizaram milhões. Ela é um gênio. Não são apenas palavras, é um fato comprovado. E isso é só o começo. Na Estratégias Alvorada, eu era uma sombra, trabalhando nos bastidores. Na Arquiteto, tornei-me arquiteta, banhada pelos holofotes. E então, 3 meses depois, chegou o momento que selou tudo. No auge de um seminário estratégico, meu telefone vibrou com uma mensagem. Eduardo Vieira, uma das poucas mentes brilhantes que permaneceram na Estratégias Alvorada, escreveu: verifique as notícias urgentemente. Algo grandioso aconteceu. Entrei correndo no meu escritório e abri o artigo com a manchete chamativa: Estratégias Alvorada perde 30% dos clientes após desastre do sistema no segundo trimestre. O artigo era implacável. Prazos estourados, orçamento em frangalhos, 3 clientes importantes abandonando o barco. A auditoria interna da Estratégias Alvorada declarava sem piedade: sistemas desconexos, desatualizados, criticamente dependentes de processos obscuros e não documentados. Mas foi como um soco no estômago ler as palavras de Sérgio Diniz, CEO da Soluções Andorinha, outrora nosso fiel aliado. O serviço desmoronou. A Estratégias Alvorada, em quem confiávamos para integração em nível empresarial, agora é incapaz de cumprir prazos básicos. Parece que a base de suas operações simplesmente desapareceu. Um sorriso irônico surgiu em meus lábios. Eduardo Vieira, eu era essa base. O mesmo sistema que vocês negligenciaram, rejeitaram e entregaram a alguém que não tinha a menor ideia de como funcionava. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Eduardo Vieira. Renata está tendo um ataque de nervos na sala de descanso. Recostei-me na cadeira, apreciando os raios de sol que dançavam na superfície do lago e invadiam meu escritório. Eu não precisava de vingança. Meu triunfo era minha vingança. Renata passou anos fingindo competência, manipulando os jargões da moda, ofuscando com sorrisos, abrindo caminho para salas onde não pertencia. Mas a máscara caiu. Beatriz, que apostou na embalagem em vez do conteúdo, assistia horrorizada seu mundo desmoronar. Enquanto isso, na Arquiteto, o trabalho fervilhava com planos grandiosos. Meu sistema não apenas funcionava, ele estava revolucionando tudo. Os prazos de entrega dos projetos haviam sido reduzidos em incríveis 52%. A satisfação do cliente disparou, estabelecendo novos recordes. As métricas operacionais estavam batendo todos os recordes imagináveis e inimagináveis. Ricardo já havia aprovado a implementação em larga escala em todas as divisões, e 3 empresas da Fortune 500 estavam em negociações ativas para licenciar minha plataforma. Eles me subestimaram. Agora, estavam desesperados para recuperar o tempo perdido. Certa manhã de quinta-feira, 6 meses após minha saída da Estratégias Alvorada, entrei no meu escritório na Arquiteto e encontrei Ricardo Melo parado perto da minha mesa com o exemplar dobrado do Jornal de Negócios de São Paulo nas mãos. Seu rosto era uma mistura de espanto e triunfo. Você viu isso? Perguntou ele, agitando o jornal. Na primeira página, em destaque, estava a manchete: Estratégias Alvorada anuncia reestruturação de emergência em meio a demissões em massa e colapso do sistema. Peguei o jornal e assenti brevemente. Sim, eu vi. Parece que eles decidiram demolir tudo. Ricardo sorriu, com um toque de ironia na voz. Finalmente perceberam como trataram as pessoas. Tentaram, veja só, refazer sua plataforma internamente. Mas nunca entenderam o ponto principal. Antecipando suas palavras, respondi. Eles pensaram que era apenas um monte de símbolos. Mas o segredo está na lógica, na base do código. É isso que permite a escalabilidade. Ricardo sorriu lentamente, seus olhos brilhando com compreensão. Era o sorriso de alguém que observou pacientemente os eventos se desenrolarem e agora estava colhendo os frutos. É por isso que o conselho votou unanimemente pela sua promoção, disse ele solenemente. A partir da próxima semana, você será nossa vice-presidente executiva de inovação estratégica. Você não apenas melhorou nossos sistemas, você mudou completamente nossa direção. Uma onda silenciosa de calor me invadiu o peito. Ali estava o reconhecimento.
Não aplausos por um sorriso bonito, mas respeito por ter criado algo real, tangível. Mais tarde, enquanto o Rio de Janeiro se banhava no dourado da luz do sol poente, um e-mail inesperado de Beatriz Azevedo apareceu na minha caixa de entrada. O assunto falava por si. Desculpas. Acho que você já ouviu falar do que está acontecendo na Estratégias Alvorada. Quero que saiba, eu estava errada. Dispensar seus serviços foi o erro mais grave da minha carreira. O conselho agora está ciente. Eles percebem o que você criou e o que perdemos. Na semana passada, pedi demissão. Renata saiu há um mês. Aparentemente, os fornecedores não se deixam encantar tão facilmente. Encarei a tela, meu rosto refletindo involuntariamente uma tempestade de emoções. A confirmação havia chegado. Não que eu precisasse dela, mas havia uma certa poesia amarga nisso. A carta de Beatriz continuava. Sei que nada pode ser consertado, mas queria que soubesse. Você estava certa. Os resultados são o que realmente importam. Que pena que não percebi isso antes. Com os melhores cumprimentos, Beatriz. Reli a carta 2 vezes. Houve um tempo em que uma mensagem como essa poderia ter me destruído. Quando até mesmo o reconhecimento tardio poderia ter sido um bálsamo para velhas feridas. Mas esse tempo passou. Agora, no meu escritório de esquina na Soluções Arquiteto, os raios de sol brincavam no vidro da moldura que exibia meu certificado de patente. E atrás de mim, brilhava uma placa polida, proclamando nosso trimestre mais bem-sucedido na história da empresa. Na prateleira, uma edição recente da Forbes, aberta em um artigo que me saudava como uma das 10 mulheres revolucionando a inovação tecnológica. A mensagem de Beatriz não ardia mais como antes. Era apenas uma nota de rodapé, uma lembrança passageira. Cliquei em responder e digitei apenas uma frase. Obrigada pela sua mensagem. Você está certa. Os resultados falam por si. Desejo-lhe tudo de bom no futuro. Enviei e examinei o escritório. Cada centímetro, cada partícula de respeito neste espaço, não era uma dádiva do destino, nem o resultado de um acordo, mas uma vitória arduamente conquistada, uma fortaleza construída tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião geral. A sala se encheu instantaneamente com um burburinho de vozes. Engenheiros, analistas, designers. Nenhuma pessoa aleatória. Em cada olhar, interesse, preocupação. Quando todos se sentaram, levantei-me. Antes de mergulharmos nos detalhes do nosso próximo projeto em grande escala, comecei. Quero compartilhar uma história com vocês. Não sobre estratégia, não sobre código, mas sobre valor. Sobre a importância de vê-lo nos outros e nunca, ouçam, nunca permitir que ninguém decida o seu valor. Os acenos de cabeça ficaram mais firmes, os olhares, mais aguçados. Estávamos criando algo grandioso, juntos. Cada vez que eu começava a falar, vi as pessoas prestando atenção em cada palavra minha, não apenas captando o significado, mas sentindo o peso, a verdade que estava por trás delas. Elas entendiam. Elas viam que esta empresa, nossa empresa, não vivia por uma bela imagem ou para satisfazer as ambições de alguém. Ela se baseava na honestidade, na coragem, na fé inabalável de que uma força silenciosa, mas poderosa, multiplicada por um objetivo nobre, era capaz de mover montanhas. Naquela noite, passando pela Estratégias Alvorada, parei involuntariamente no semáforo. Seu logotipo outrora brilhante, gravado na parede do prédio, agora parecia pálido, como se desbotado sob a pressão do tempo e das circunstâncias. Uma placa piscando para alugar brilhava fracamente na janela do 4º andar, mais uma evidência de sua decadência. Mas eu não sentia alegria maliciosa, apenas uma onda de gratidão. Gratidão por eles não terem me reconhecido antes. Gratidão por eles terem rejeitado o que eu estava criando. Gratidão, porque, ao me expulsarem pela porta, eles me deram a liberdade de construir algo melhor, algo real. Afinal, às vezes os presentes mais valiosos vêm a nós disfarçados de rejeição. Às vezes, o foco maníaco em um objetivo transforma em uma força indestrutível. E às vezes, a melhor vingança pela subestimação é criar algo tão grandioso que seja impossível desviar o olhar de você. O telefone vibrou na minha mão, mostrando o nome de Eduardo Vieira. O Conselho de Administração da Alvorada está interessado em saber se você voltaria ao cargo de CEO, dizia a mensagem. Fiquei paralisada, olhando para a tela, e digitei lentamente a resposta. Agradeço a oferta, Eduardo, mas estou exatamente onde devo estar agora. Porque o verdadeiro sucesso não é um retorno triunfal para esfregar na cara de alguém, mas provar a si mesmo seu valor.
É uma fé inabalável no seu próprio valor, especialmente quando ninguém mais acredita em você. É recusar-se a se adaptar às estruturas de outras pessoas e escolher crescer para o seu próprio objetivo. É aí que começa a verdadeira história. Entrando na garagem do meu sobrado no Parque Lage, pensei em tantas outras Fernanda Cardoso espalhadas pelo mundo. Talvez esta história chegue àqueles gênios silenciosos, cujas realizações notáveis permanecem nas sombras devido à falta de vontade de gritar sobre si mesmos e participar de jogos de bastidores. Uma história que eu vivi se tornará um sinal para eles. Pare de esperar por aprovação, é hora de agir por conta própria. Lembre-se, a rejeição não é o fim do caminho, mas apenas uma mudança de direção. Aceite o silêncio e transforme-os em um poderoso impulso, na base de sistemas, plataformas e um legado que provará. Seu demais sempre foi apenas um eufemismo para você excede suas capacidades. Naquela noite, sentada no meu escritório e examinando as propostas de licenciamento global do sistema que eu havia criado em segredo, senti uma profunda paz. Acima da mesa, em uma moldura preta fosca, estava uma citação de Beatriz, lançada por ela uma vez como um insulto: "Você está muito focada nos resultados." E ela estava certa. Foi esse foco que me trouxe até aqui. Para a liderança, para a inovação, para a clareza de entender meu caminho. Para o lugar onde eu sempre deveria estar, em meus próprios termos.